Beleza, pessoal? Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês meio que uma continuação do vídeo que eu trouxe na vez passada, que eu estava configurando o servidor web usando a Apache no Arch Linux. Só que hoje eu vou trazer a instalação e configuração do CACT, que é uma ferramenta de monitoramento de servidores. E a diferença é que eu vou trazer no Ubuntu, e da outra vez eu estava usando o Arch Linux, porque é um requisito para desenvolver aquela função lá do servidor no Arch Linux, era esse o propósito. E aqui eu vou trazer no Ubuntu. Então, como eu falei, o CACT ele é uma ferramenta de monitoramento e os requisitos para a gente estar instalando e configurando ele é ter um servidor rodando no Ubuntu e uma senha de root configurada no root. Então, o material que eu estou trazendo aqui para vocês, eu fiz um passo a passo lá no Notion, que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Então, esse aqui é o passo a passo que eu vou estar seguindo com vocês hoje, que eu preparei e deixei lá no Notion. Então, eu vou trazer o vídeo só para explicar um pouco a mais, mas lá está bem explicadinho. Bora começar aqui a preparação para a instalação do CACT no nosso Ubuntu. Primeiramente, a gente vai. Eu estou usando o WSL, né? Então, eu vou iniciar aqui o meu Ubuntu 22.04.15. Então, esse é meu WSL, está iniciando aqui. Eu tinha acabado de instalar esse Ubuntu e ele está. A primeira iniciação dele foi lento. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é atualizar o pacote para a versão mais recente. Então, a gente dá um sudo apt get update. Usar o parâmetro "-y" para não ter que estar dando o yes lá na hora que pedir. Então ele vai automaticamente e instala tudo, sem estar perguntando se eu quero realmente instalar. A instalação do CAT ela é muito, digamos que complexa, porque a gente mexe muito em arquivos dentro lá das pastas do servidor. Então aqui já atualizou o nosso pacote de gerenciamento, o apt. Então vou dar um play aqui para ficar limpa a tela. Após atualizar a lista de pacotes, a gente vai instalar uma série de dependências que são necessárias para a instalação do CACT. Então eu vou pegar lá do material as dependências. Então a gente pode dar um sudo apt get install e passar as dependências que nós vamos precisar. Então o SNP, que é como o CAT ele vai monitorar o sistema através do protocolo SNMP. Então, PHP SNMP, SNMP, a gente vai instalar o RDTool, lib, rds, perl. Isso aqui é para o codificado, né? Core, git, gnu, pg2 e o parâmetro "-y" para instalar tudo automaticamente. A gente vai esperar instalar aí as dependências necessárias. Demora um pouquinho. Foi tudo instalado. Então a gente já atualizou o nosso gerenciador de pacote, já instalou as dependências. Agora a gente vai instalar o LAMP, que
é o servidor web Apache do MariaDB, o PHP e outras extensões do PHP. Então, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou pegar aqui o código que a gente vai colocar aqui na linha do terminal e para a gente instalar todas essas outras dependências para o servidor web. A gente vai fazer a instalação. Então, como eu falei para vocês, o passo a passo ele está bem explicadinho lá no, no Notion. O que pode acontecer uma coisa ou outra de diferença para distribuição de uma para outra. Por exemplo, essa distribuição aqui, ela é a 22.04, então ela usa o PHP 8.1. Então, logo aqui mais na frente, a gente vai precisar acessar essa pasta do PHP e o nome da pasta vai ser 8.1. Só que em outras versões, ela vai, por exemplo, na versão 24.04 do Ubuntu, já é 24.04. Eu vou já ver com vocês, ó, instalou aqui, eu vou dar um clique. A versão 24.04, ela tem a versão 8.3 do PHP. Então já ocorre uma diferença de pastas aqui da documentação, mas eu deixei tudo explicado para vocês também descobrirem como é que faz para descobrir qual é a pasta. Então, depois disso, a gente vai editar o arquivo de configuração do PHP. É nessa parte aí que a gente tem que acessar a parte do PHP. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que aparece sudo barra etc barra PHP. etc. Então, se der um ls aqui, tem essa pasta chamada 8.1. Essa vai ser o nosso diretório do Apache para fazer o arquivo de configuração do PHP. Só que se eu abrir aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o Ubuntu 24.04 e eu entrar nessa mesma pasta, vocês vão ver que é diferente. Então, cd barra etc barra php. Deixa eu dar um ls e aqui a gente já tem a versão 8.3. Então, é assim que você vai fazer para ver qual é a versão do seu PHP que está lá dentro do diretório lá para você usar, para assim entrar dentro do arquivo de configuração do PHP. Então, a gente já está aqui dentro, a gente vai só dar um sudo vim barra 8.1 barra Apache 2 barra php.ini, que é o arquivo de configuração do PHP. Aqui nesse diretório, a gente vai mudar o SQL. Deixa só eu ver uma coisa aqui. Peraí, deixa eu... Não era para estar vazio. cd 8.1 ls cd apache 2 Então a gente faz sudo vim php.ini. Esse é o arquivo, tá? Que a gente vai modificar. Então a gente vai alterar algumas linhas conforme diz lá no Notion. Então, para ser mais rápido, a gente pode dar um dois pontos, barra e pesquisar o que a gente quer alterar. Então, memory limit, a gente vai alterar. Então, ali, a gente achou ali a memory limit. Só dar uma pausa aqui por causa desse cachorro já. Então, a gente vai achar aqui o memory limit, a gente vai mudar esse parâmetro. Para mudar, tem a tecla insert do teclado, você clica nela. Pode editar, vou botar 512. Clica em insert, dá um ESC.
é dois pontos barra para pesquisar outro parâmetro que a gente quer mudar. Então, max execution time está em 30, a gente vai botar em 60. Mesma coisa, dá um insert, edita, ASCII, e para pesquisar o outro é o date, quanto time zone, que ele tá comentado aqui, ó, deixa eu ver aqui, tá comentado. A gente vai tirar esse ponto e vírgula para ele ficar ativado e vai colocar a nossa região América barra, vou botar São Paulo, desse jeito aqui, tá? Então eu vou dar um ASCII, para salvar vou usar o WQ, que é o Write Kit, que é gravar e sair, dá um Enter, salvou o arquivo, deixa eu voltar para a raiz. Então agora a gente precisa editar outro arquivo de configuração do PHP, que ele vai estar dentro da pasta 8.1, só que vai estar dentro do... não vai estar dentro da pasta Apache, vai estar dentro da pasta CLI. Então, sudo, eu vou direto já nele, etc php 8.1 barra CLI barra php.ini, da Enter. Então esse é o arquivo. A gente vai configurar aquelas mesmas linhas agora. Então ponto barra memory limit, vou deixar os mesmos parâmetros daquela outra pasta de configuração. Limit. Aqui a gente vê que já tem parâmetros diferentes. A gente vai botar os mesmos. Então a gente vai pegar aqui, ó, 512 M. Beleza? Dá um ASCII, procura o outro parâmetro que é o max execution time, que é o tempo máximo de execução. É em 30. A gente vai dar um insert, botar em 60. ASCII, pesquisar o outro que é o date.timezone. Ele também vai estar comentado aqui, vai dar um insert, vai tirar o ponto e vírgula e botar América barra São Paulo. Feito isso, a gente pode sair. Deixa eu dar um clear aqui para limpar a tela. Beleza, a gente configurou os dois arquivos de configuração do PHP. Agora a gente precisa reiniciar o nosso servidor Apache. Então a gente vai dar um sudo systemctl restart apache 2. Restart. A gente já reiniciou o nosso servidor. Então a próxima etapa de configuração é criar um banco de dados que vai servir para armazenar os dados de monitoramento do CACT. Então a gente vai... eu vou dar um clique aqui para não... essa já é outra parte da criação de banco de dados. Então a gente vai editar o arquivo de configuração do MariaDB e ajustar algumas configurações padrões. Então eu vou vir aqui, eu vou entrar usando o sudo vim para editar o arquivo de configuração do MariaDB. Então ele fica no caminho etc mysql mariadb.conf.d barra 50 server.cmf. Esse é o caminho que a gente vai editar. Então, beleza, nesse caminho aqui tem essa área aqui MySQL D. Então a gente vai adicionar o que tem lá na documentação que eu deixei no Notion. A gente vai adicionar aqui dentro desse campo. Essas são as configurações que o CACT pede. Não são configurações aleatórias, são configurações exigidas para a instalação do CACT. Então, por exemplo, se eu pego aqui esse node buffer pool size e botou menos de 900, ele vai dar erro na parte de verificação de dependências de parâmetros e vai pedir que seja um valor
maior ou igual a 852, se eu não estou enganado. Então eu botei 900 para ficar é, já num tamanho bom. Então essa é a primeira parte aqui dentro. Depois a gente vai pesquisar o Collector Server, que é como se fosse linguagem do, do nosso servidor. Então, olha aqui, Collision Server, tá o TF8 MB4 General. Sim. Se ficar esse general aqui, ele não vai aceitar lá no CACT. Então, a gente vai mudar esse general aqui e vai deixar igual como tá no documento lá, que tá Unicode, tá? Feito isso, a gente dá o ESC, salva e sai. Em seguida, a gente pode dar um restart no nosso banco de dados. Então, a gente vai dar um sudo systemctl restart mariadb. Foi restartado, no caso. A gente precisa configurar agora o MySQL. Então, a gente vai dar um clear aqui para instalar, para configurar o MySQL. O MySQL a gente vai precisar entrar, então a gente vai dar um sudo MySQL. A gente dando sudo ele não vai pedir senha de root. A gente está dentro do MariaDB. Aqui a gente vai criar a nossa base de dados. Então, create database actdb, ponto e vírgula, e dá enter. Eu errei ali. Create database. Olha, até com anúncio, mas enfim. Criei a base de dados. Agora a gente precisa criar um usuário. Então a gente vai, eu vou pegar o comando lá do Notion para criar esse usuário. Está ficando muito longo o vídeo. Então, grant all1 catdb ponto todas as extensões são são usuários para o cactus do localhost. Então, a senha, password, eu vou dar enter, pronto, criou o usuário. Agora a gente precisa liberar os privilégios desse usuário. Então a gente vai dar um flush privileges, ponto vírgula enter. Pronto, liberei o privilégio, agora eu posso sair do shell do SQL. Após isso, a gente vai precisar importar os dados do fuso horário para o banco de dados do MySQL. Então, a gente vai dar um sudo MySQL, sinal de menor, e a gente vai puxar o nosso fuso horário. Então, da user share MySQL, MySQL, underline test, underline director, underline time, SQL. Pronto, a gente já puxou. Agora a gente vai entrar no nosso shell do MySQL de novo. Deixa eu limpar aqui a tela. Sudo MySQL. Entramos no shell de novo. Então a gente vai colocar, né, esse datetime zone no nosso usuário lá criado ainda agora. Então a gente vai dar um grunt select on MySQL .time zone name to cat user localhost. Então, isso aqui a gente está pegando e enviando o time zone do SQL
para o nosso usuário Cact User do banco de dados. Se enviou, agora a gente vai atualizar os privilégios de novo, os privilégios, isso aí do shell do MySQL. Agora a gente já configurou o nosso ambiente previamente para a instalação do CACT. Então a gente vai instalar de fato o CACT na versão mais recente. Então, na versão mais recente a gente vai usar esse comando aqui, sudo wget e o caminho da versão do CACT. Vou dar um enter para ele baixar. Então ele vai baixar aqui o CACT na versão mais recente dele. Então a gente já instalou aqui o CACT, né? CACT Test Star GZ, então ele veio zipado. A gente vai tá aqui dando um zip nesse tar, né? A gente vai usar o tar zxfv xvf, na verdade, cat, o nome do arquivo. Dei um tab aqui para completar, então tem essa dica também. Digita um pouquinho do nome. Se só tiver só aquele arquivo, você dá o tab, ele completa o nome do arquivo inteiro, entendeu? Vou dar um enter, então ele vai descompactar todo o arquivo aqui. Ele já descompactou, vou dar um clear para limpar a tela. Arquivo descompactado, a gente vai mover essa nova pasta que a gente descompactou para dentro do diretório raiz do Apache, que é o var www.html. A gente vai colocar lá dentro da pasta cact. Então a gente vai dar um sudo mv cact o asterisco. Então todo o arquivo que tiver cact-1 no início, não importa o final, por isso que é o asterisco, então no final vai tudo para lá, vai para dentro da pasta var www.html barra errado aqui essa merda, barra cact. Vou dar um enter. Então a gente já foi para lá, para dentro da raiz do Apache. E aí a gente vai importar o banco de dados para o banco de dados CACT. O que é isso? Então a gente vai pegar aquele banco de dados que a gente criou e vai colocar dentro desse mesmo caminho. Então lá dentro da raiz do Apache. A gente vai usar aquele sudo mysql, vai puxar. Não, sudo mysql é lá para o CACT, do banco de dados do CACT. Então a gente vai passar o banco de dados que a gente criou lá, o nome CACTDB, e a gente vai passar o caminho var www.html cact barra cact.sql. Então, vou dar um enter. Ele está fazendo toda a trajetória de importar. Importado, a gente vai configurar o arquivo config.php do CACT. Então a gente vai entrar, porque esse arquivo, vou mostrar para vocês, ele não vem com o nome config.php nativamente. Então eu vou entrar na pasta para mostrar para vocês. html barra cact barra include. Deixa eu dar um ls aqui. Ele não tem o arquivo config.php. Se a gente for procurar, de fato, ele tem esse arquivo aqui, config.php.dist. Então a gente vai mudar o nome desse arquivo para config.php. Como é que a gente faz isso? A gente vai dar um mv, que é para modificar, né? A gente vai mudar config.php.dist para config.php.
Se a gente der um ls aqui agora, a gente vê que o nome do arquivo mudou para config.php. Então a gente pode sair daqui e continuar a nossa configuração do arquivo config. Dava para fazer lá dentro, mas eu sair, então a gente vai dar um var www. Estou tentando completar aqui. Então, sudo vim var www html cact include e o config.php. Então, fazendo isso, a gente vai abrir o arquivo de configuração do config.php. Aqui nesse arquivo, a gente vai deixar esses parâmetros aqui iguais ao que está escrito lá no documento. Então, vou dar um insert para fazer as alterações. Então, a gente vai usar aqui a alteração nesse password, que quando a gente criou a banco de dados, a gente deu o password como password. De resto, e aqui o nome da database. Qual é a database que ele vai usar? Que não é CACT. A gente criou CACTDB. Beleza? De resto, a gente pode dar um ESC, salvar e sair. A gente vai criar um arquivo de log para o CACT. Então, para criar um arquivo, a gente usa o comando touch. Então, sudo touch var html www html cact log cact.log. Criamos o arquivo log para o cact. Em seguida, a gente vai definir a propriedade e qual é a permissões desse diretório do cact. Então, a gente vai usar o sudo. Eu vou pegar esse código aqui. Sudo shell para definir a propriedade, né? Desse caminho aqui, que é da pasta cat dentro de HTML, www var. Definir a propriedade. Agora eu vou definir a permissão. Então a gente vai usar o chmod para definir a permissão. Então, chmod 775 é essa permissão, a gente está passando para esse caminho aqui. Dei um enter, então a gente já configurou tudo. Agora a gente vai criar um novo arquivo de tarefa cron do cact, usando o comando sudo vim /etc cron.d cact. A gente criou, e nesse arquivo a gente vai adicionar esse código aqui. Deixa eu dar um insert. Esse negócio aqui a gente vai colocar dentro desse arquivo. E ele puxa, né, da pasta cact lá para configurar o host virtual. Então vou dar um ESC, eu vou salvar. Vamos criar agora o host virtual para o CAT. Então vou dar um play aqui. A gente vai precisar de um arquivo de configuração de host do Apache para o CAT. Então a gente vai criar esse arquivo. A gente vai criar esse arquivo e botar nele os parâmetros que a gente quer. /etc /apache 2 sites, por isso vai available /cact.conf. Então a gente criou o nosso arquivo. A gente vê aqui que ele dá o aviso que é um novo arquivo e a gente vai pegar aquele código que está lá no Notion para utilizar aqui. Então vou dar um insert, um Ctrl V
A gente pode dar o ESC e salvar isso aqui. E a gente criou nosso arquivo de configuração de host. Depois disso, a gente vai habilitar o arquivo, né? Com o comando sudo a2 insight enabling ativação da nova configuração. A gente precisa dar um reload no Apache 2. A gente não vai dar um reload, a gente vai dar um restart. Então a gente vai dar um sudo systemctl restart para reiniciar o Apache 2. Reiniciado, a gente vai verificar se está tudo certinho, dando um sudo systemctl status no Apache 2. Então a gente verifica que ele está ativado e rodando. Então tá tudo certo até aqui na nossa configuração. E agora a gente vai lá no nosso navegador para pegar o localhost do Cacti para continuar a configuração por lá. Eu estou usando aqui o WSL, vou pegar o IP aqui de onde está tudo configurado. Então para eu pegar o IP eu uso um IPA. Eu estou usando a ETH0, então esse é o meu endereço IP, 192. Vou dar um Ctrl C aqui, eu vou abrir meu navegador para a gente ver aqui, ó, Ctrl V, /cact, que é a rota padrão do cact, né? Vou entrar aqui. Essa é a primeira tela que vai aparecer. Então, nessa primeira tela, por padrão, a senha vem admin, o usuário vem admin, a senha vem admin. Eu vou colocar aqui e ele vai pedir para a gente criar outra senha. Ó, current password. Então, a gente vai colocar admin de novo aqui. E aqui a gente cria uma nova senha. Ele pede no mínimo 8 caracteres, letras maiúsculas, números. Então, a gente vai criar uma senha. E caracteres especiais, tá? E as duas tem que ser igual. Então, vou salvar aqui. Password se for, aqui a gente aceita a licença, né? A gente vai continuar em inglês mesmo. A gente vai próximo. Aqui são toda aquela preparação que a gente fez lá no terminal é para aqui não dar nenhum erro. Então a gente vê que está tudo certo aqui na pré-instalação checks, que ele pega as recomendações de PHP, MySQL, então, tive a time zone que a gente mudou lá para nossa região, a gente puxou o nosso time zone para dentro do MySQL, é tudo para essa configuração aqui. Então vou dar um next. A gente vai, como é a nossa primeira configuração, a gente vai em new primeiro serve, então primeiro serve, né? Novo primeiro serve. A gente vai só dar next aqui. Aqui ele fala as permissões dos diretórios que é preciso. Então a gente só continua, que a gente já configurou tudo certo. Aqui ele fala onde ele vai instalar as coisas, aqui os caminhos, next. I have, aqui ele fala da propriedade desses parâmetros aqui, fugir da memória. Então a gente vai dar um next, aqui é importante, ele pede um network range, ou seja, ele pede um endereço IP para ele fazer a busca. Então a gente vai, ele pede um intervalo de endereço IP para ele fazer a busca de servidores. A gente está usando o 92.168.221.6. Então a gente vai colocar aqui 192.168.221.0. Então ele vai pegar do ponto 0 para 1.0, ponto 1, ponto 2, ponto 3. E a gente dá um next. Aqui ele dá uma revisão do que ele oferece no template setup. Next. Next de novo. Confirmar a instalação. E depois disso ele vai instalar o Cact aqui na máquina. É até meio que rápido. Qualquer coisa eu pauso o vídeo e volto quando instalar.
Ele já terminou aqui a instalação do Kiteserve 1.2.30, então a gente vai dar um jet start aqui. Ele vai abrir a interface aqui. Então, para criar um novo dispositivo, é Create Devices. Eu já tenho da minha máquina aqui. Então, mais para criar, a gente vem aqui em ADD. A gente passa aqui os parâmetros para, para configurar nosso equipamento. Tem que te dar um nome, uma descrição. Aqui o hostname, a gente coloca o nosso endereço IP. E cria, né, a nova máquina. Então, depois de criar, tem que criar os gráficos. Então, a gente vai aqui também. E aqui a gente vai selecionar a nossa máquina para criar os gráficos. Então, os gráficos eles ficam mais ou menos assim. Ó. Demora um tempinho aqui para carregar, mas ele já está funcionando. Então, a gente tem quatro gráficos aqui, que é de load então, do carregamento, de usuários logados, da memória que está usando e dos processos que estão ocorrendo dentro do servidor. Então, a gente olha aqui, a gente pode ver que está tudo funcionando. Então, esse foi o vídeo que eu trouxe hoje para vocês. Eu acho que ele ficou meio longo, mas ele veio bem detalhadinho e espero que vocês tenham gostado. E é isso, deixa o like, tamo junto. A gente vai sempre estar trazendo conteúdos agora aqui. Pode não ser conteúdos assim tão em cronograma de conteúdos, vão ser conteúdos aleatórios. Uma hora eu vou trazer MySQL, outra hora eu vou trazer algo relacionado à programação, Python. Eu estou desenvolvendo agora Dart, então eu vou trazer sempre coisas diferentes aqui no canal. E eu peço a colaboração de vocês para estar me ajudando aí, tá? Tamo junto, valeu.